Olá, tudo bem? Sou Hélio Clementino e nós vamos começar mais uma live da maratona de lives que estamos fazendo sobre o coronavírus. O coronavírus e as suas diversas óticas sobre este momento especial que todos nós estamos passando. Julimar, um abraço. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, a Alba. Eu vou já chamar a Alba aqui, porque ela já está presente e vamos começar a bater um papo. Tudo certo? Bora lá. Julimar, fica com a gente aí que nós estamos começando a nossa maratona. Olá, Olá. Oi, tudo bom, Hélio? bem e você? Será que meu fone tá funcionando? Eu estou ouvindo a minha voz. Ouvindo a minha voz. Você está ouvindo a sua voz? Deixa eu ver se eu consigo religar ele aqui. Ok. O pessoal está entrando agora. Hoje a nossa live vai tratar sobre a gestão da emoção neste cenário que nós estamos vivendo do Bora? coronavírus. Oi, tudo bem? Acho que eu estou ouvindo você, mas O pessoal de casa está ouvindo e vendo bem. Oi, Ju, você me ouve bem, Alba? Está me ouvindo, Alba? Só um minutinho, esperar a Alba ajustar o celular dela para a gente poder começar. Natural, isso acontecer no início da live. Você está usando o computador ou celular? eu estou usando o celular. É porque você está no Viva Voz, Ai, não é isso? Só um minutinho, a Alba está ajustando o celular dela e nós já começamos. Oi, Rose, tudo bem? Então, como eu estava dizendo, a Alba é uma pessoa especializada. Ô, Alba, a sugestão seria você abaixar o som do seu celular. vê se melhora. Oi, para mim está Melhorou? ótimo. Eu vou tirar o fone Vocês... porque ele não está funcionando. Ah, ok. Vocês estão ouvindo a mim, a Alba? Está tudo Eu vou ok? fazer um teste aqui com a voz, ver se está funcionando, se estão me ouvindo. Ju, tá bom o áudio por aí? A minha Alô, voz, alô, teste. A sua voz tá boa, a sua voz tá boa, Hélio. Eu tô ouvindo perfeitamente. eu estou me ouvindo quando o som chega para você. Ah, tá. Tá dando eco. O pessoal tá falando que tá tudo certo. Oi, Julimar, você me ouve bem? Quando eu falo com a Alba, tá tudo ok? A gente só um instantezinho fazer um ajuste. Tá dando eco com o Hélio. Ô, Rose, quando eu falo sozinho, tá ok? Gente, bacana. Continua por aí que é só ajuste. Pode ser? Pode ser, de repente, algum detalhezinho. Bora lá. Então vamos lá. A Alba, ela é uma escritora, é alguém que eu conhecia a partir de um curso que nós fizemos juntos. A Ju, por exemplo, que está aqui, também é dessa turma. E neste curso eu conheci a Alba e ela é uma escritora. E o trabalho dela é focado para as emoções. A Alba é escritora e ela escreveu um livro que é um dicionário das emoções. Quando nós desenhamos essa sequência, essa maratona de live, a Alba já vai voltar. Alba,
Quando você tiver ok, você me avisa que eu já te chamo. Quando nós desenhamos essa maratona de lives, pensando nesse momento do coronavírus, como o tema nosso é o coronavírus sob óticas, nós, a partir do meu networking, olá, Geisa. A Geisa também vai participar com a gente. Vamos chamar a Alba de novo para ver se está tudo ok. Então, a ideia foi reunir olhares diferentes desse momento que nós estamos vivendo, para que pudéssemos ter contribuições de profissionais de diversas áreas. Olha, ela voltou. E aí, tá tudo bem? Pessoal, dá um feedback dos meus áudios e da Alba, se está tudo bem para vocês, para a gente poder começar. Lembrando que vocês podem e devem fazer perguntas. Alba, fala alguma coisa aí. Oi, Geisa, boa noite. Alba, você me ouve? Olá. Tô tentando voltar aqui. Vê se está me ouvindo agora. Sim. Então se apresenta, por gentileza. Você vai fazer uma apresentação melhor do que a que eu fiz de você. Você me ouviu, Alba? Será que eu não vou conseguir falar com você hoje, Hélio? Vai, sim, não tenho a menor dúvida. Pode falando. Pode falar. Alba, você colocou o seu celular em modo avião? Você está me ouvindo? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, deixa ela só se organizar aí. Oi, você me ouve? Você está me ouvindo? Dá um feedback para a gente. Como é que pode melhorar isso aqui? Eu estou te ouvindo. A gente está te ouvindo bem. Você pode começar a falar, a gente está te ouvindo bem. Tá ouvindo bem agora, então? Sim, pode falar. Então tá. Então tá bom. Ah, que bom. Obrigada por ter me convidado. Para quem não me conhece, a maioria não deve me conhecer, né? Porque estou no canal do Hélio. Meu nome é Alba Cardoso. Eu sou terapeuta de base, sou pesquisadora de emoções. Então, ao longo de vários anos, eu pesquisei sobre as emoções. Eu resolvi escrever um livro. A ideia da gente conversar sobre esse assunto aqui hoje é porque tem sido muito levantada essa questão da ansiedade, né? Muita gente mencionando ansiedade, medo e preocupação como os principais sintomas do que está acontecendo com as pessoas, além, né, da situação do coronavírus. E às vezes eu assisto vídeos de manhã de esclarecimento e um vídeo ele trouxe uma informação que eu não esperava. Oi. Oi, Alba. Continua. Então, eu assisti esse vídeo de manhã e eu achei muito sincrônico com tudo que a gente tá vivendo e também com essa energia que o Hélio faz e que eu trouxe ontem mesmo. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho religião, mas eu conheço muitas religiões e eu estou ligada em tudo que aparece para mim, né? De livro, de áudio,
sobre presença e sobre como ficar mais centrado na vida, né? Não só nesse momento. Ele trouxe aquela parábola do homem que construiu a casa dele na rocha e não na areia. E eu achei muito curioso. As duas intempéries que passam pela casa e que não derrubam são dois elementos que a gente está tentar resolver os nossos problemas nesse período de coronavírus e eles, na verdade, eles não são solução, eles só são indicadores do que a gente é falado de um homem que ele é dito sábio quando ele constrói a própria casa na rocha. E quando chega a ventania não derruba a casa dele, e depois vem a enchente, e a enchente também não derruba a casa dele. E o que é vento e o que é água na nossa estrutura, nessa vida aqui? Vento é pensamento, é ar, é racionalidade, é raciocínio, é imaginação. Tudo relacionado com a mente pode ser descrito pelo elemento vento. E é engraçado que quem está com a casa construída na rocha, nesse momento agora de coronavírus, tá sentindo todos os pensamentos, todas as crenças virem à tona. Né? Todas as crenças estão vindo à tona, todos os problemas estão vindo à tona, no pensamento, na mente. A mente está tentando resolver problemas. E aí, quem está bem firme os cenários que a gente cria e que só trazem estresse negativo, né, não estresse positivo. Então, o vento, ele está passando, está ventando aí em todo mundo, mas tem gente que está mais vulnerável, né, porque construiu a própria casa é o elemento água, que ele na parábola, ele Eu acredito que ela... Oi. O teu som ainda está instável. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar, pessoal, está cortando para vocês? Então, me fez lembrar muito. Tá indo e voltando o som? Tá. Você desativou, colocou o seu celular em modo avião? Você me ouve, Alba? O seu celular está em modo avião? O seu aumentou ou abaixou? Está cortando. Melhorou? O som está cortando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Está cortando. O seu celular está em modo avião? O meu celular está como? Em modo avião. Não está em modo avião. Você está usando Wi-Fi ou seu pacote de dados? Só um minutinho, gente. Vamos tentar ajustar, porque a Alba tem um conteúdo riquíssimo. Eu cortei a conexão dela para ela ajustar. Alba. Gente, a Alba tem um conteúdo riquíssimo. Segura só um pouquinho, é algum detalhezinho lá que está fazendo a internet dela picotar. Eu já assisti diversas lives com a Alba, da Alba com outras pessoas, e foi tudo muito tranquilo. Algum detalhezinho que está acontecendo. Alba, me responde aqui, o seu celular está em modo avião, e se você está usando Wi-Fi.
o ideal é que ele esteja em modo avião e que você use o Wi-Fi para evitar esses picotes. Isso pode ajudar na melhoria da conexão aí da sua internet. Dá um feedback para mim que eu já vou te chamar. Então vamos lá. A Alma fez um contexto. Vocês conseguiram compreender o que ela estava dizendo da construção na rocha e na areia? Dá um feedback para mim, Ju. Você conseguiu entender? Rose, você entendeu? Judenor, pessoal que está online aqui, vocês conseguiram entender o que ela disse? O Paulinho, o Judenor, a Márcia. Ficou claro para vocês ou não? Dá um feedback para mim para a gente chamar a Alba de volta aqui. No momento que ela estava explicando o contexto e o que significava essa alegoria que ela estava fazendo, que para mim a fundamentação é uma passagem de Lucas, da construção da casa na rocha ou a construção da casa na areia. A Rose está dizendo que entendeu a importância de edificar a casa na rocha, mas ela começou a fazer um paralelo e para mim cortou. Eu vou chamar a Alba novamente. Alba, tá tudo ok? Me responde aqui por texto para eu te chamar. Então ela estava usando uma passagem, que é uma passagem bíblica, mesmo que ela tenha dito que ela não é apegada a uma religião específica, mas que ela estava usando isso como uma alegoria para construir o raciocínio dela em relação aos elementos e ao sentimento, que a Alba, ela é... Oi, estou aqui ouvindo. Vou te chamar de volta. Você entendeu o que eu te falei da questão do modo avião e do Wi-Fi, Alba? Vamos tentar chamar você de volta. Então, vamos lá. Vai dar certo. Não me preocupo com esses detalhes de início. Então, vamos lá. Vai dar certo. Tá bom. Refaz o seu raciocínio, porque você cortou para algumas pessoas do contexto que você estava fazendo da casa na rocha. Tá bom. Então eu vou explicar de novo, mas resumidamente. A ideia é de que se a gente constrói uma vida, né? Constrói o nosso próprio ego, né? A nossa própria identidade com as bases que a gente recebeu nessa vida, se a gente assume a nossa origem, se a gente honra pai e mãe, são várias coisas que a gente pode usar, né, para construir essa casa na rocha. O que é construir uma casa na rocha? Eu vejo muito essa questão de honrar pai e mãe, né, primeiro. A segunda coisa é reconhecer de onde você veio e começar a trabalhar essas crenças de que você não pode ser de determinada forma. Então, assim, cada um é diferente e cada um pode ser do jeito que quiser. Então, né, se você admitir isso para você, você não vai tentar fugir de onde você realmente caiu, sabe? Onde é que você caiu de uma árvore? E onde é que você caiu? Por que você não assume esse solo onde você caiu e planta a sua raiz ali e dali você, né, floresce, você cresce, você dá frutos também. Então, para cada um vai significar uma coisa isso, né? Porque isso tudo são variações de vários dos temas. Mas eu considero isso como saber quem eu sou e confiar mais nas minhas próprias respostas para as minhas perguntas. Então, começar a diminuir essa coisa de perguntar muito para o outro, né? Aquela coisa meio oráculo, né? Fulano, o que você acha? Ciclano, o que você acha? E começar a se perguntar mais o que eu sinto que é mais leve para mim, o que eu sinto que funciona, o que eu sinto que cria mais na minha vida.
Então, isso hoje, né, depois do background que eu tenho também, né, eu consigo fazer um pouco mais. Mas cada pessoa vai ter uma percepção de onde é que ela tem realmente o pé na rocha, o pé bem, bem firme. E o homem que constrói a casa na rocha, ele não está à mercê de ventos e enchentes, né? Ventanias e enchentes, ou tornados e enchentes, né? Se for uma coisa mais drástica. E a gente está passando por um momento de muita ventania e muita enchente. O que isso significa? O ar ou o vento, ele é ele é um elemento que como é que ele se manifesta no nosso corpo? Através dos pensamentos. Então, o elemento ar é o pensamento. Raciocínio, imaginação, racionalização, tudo que é projeção, né? Ah, projetar, fazer uma visão do futuro, tudo isso é ar. E funciona bem quando você expande, né? Quando você está você deixa o negócio ir. O problema de pandemia é que a gente tem estruturas, a nossa estrutura ela é muito frágil. Então, a tendência é a gente usar esse elemento ar para viajar na maionese, né? Ou se preocupar, em vez da gente projetar e a gente se ocupar, né? Agir aqui agora, a gente se preocupa. Então, ai, mas vai acontecer tal coisa, mas pode acontecer não sei o quê, mas não sei o quê. Vou estocar e aí, papel higiênico, sei lá, né? Que decisão foi essa, né? De onde que partiu? Algum pensamento, alguma projeção mental, às vezes alguma crença também, né? Que tem aquela coisa do que tem de histórico, pessoal, familiar, tá. E o que sai a partir dali. Então, isso é o ar, isso é o elemento ar. E na parábola ele fala, né, dessa ventania acabando ou não com a casa. E o segundo elemento é a água, que vem na forma da enchente. E o que é a água no nosso corpo? São as emoções. Então, como é que funciona a emoção? Ela procura sempre o local, ela procura sempre entrar em todos os lugares que ela consegue entrar, ela vai. Tanto que a água, ela procura os lugares mais fundos no planeta. Fossas abissais, né? Você derrama uma água, ela vai arranjar um lugar mais fundo para ir. E não é à toa que o nosso inconsciente, ele é feito essa analogia com iceberg. Iceberg é água, né? A água condensada, mas é. Então, por quê? Porque a água ela procura esse lugar mais fundo. E as emoções também procuram esse lugar mais fundo. Porque elas são muito intensas no início da nossa vida aqui. E aí a gente não consegue lidar muito bem com elas, a gente dá uma escondidinha. Isso são mecanismos naturais, normais, de autodefesa. Ninguém precisa sair se culpando por ter feito isso na vida. Se você não fizesse isso, provavelmente você não teria nem sobrevivido, né? Então, agradeça a sua inteligência emocional, o seu nível de inteligência emocional na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua identidade, onde você esteja. Mas reconheça que você deu uma escondida em algumas emoções aí. E o que esse vírus está fazendo? Ele está trazendo à tona tudo isso. Ele está trazendo à tona essa água, ele está trazendo à tona esse vento. Para quê? Para a gente começar a olhar para isso com outros olhos e num sentido de curar. Porque se não fosse ele, seria alguma outra coisa. A pessoa que está mais debilitada, ou que se sente mais fragilizada, ela pode se beneficiar muito se ela procurar alguma ajuda no sentido de entender as emoções dela e entender também os pensamentos.
Eu tenho ouvido bastante muita gente falar que o medo, né, é perigoso, o medo, cuidado com o medo. Ok, tudo bem que o medo ele tem essa característica de paralisação. Porém, se você começar a se julgar porque está com medo, você vai chamar para perto de você uma outra emoção tão ou mais paralisante que é a vergonha. Então imagina a situação. Eu estou aqui, acontece um evento qualquer, aí vem o medo, né? Aí, em vez de eu olhar para esse medo e perguntar se esse medo, às vezes, depois eu vou dar uma ferramenta aqui bem legal. Então vem esse medo. Aí, em vez de eu simplesmente sentir o medo e deixar ele embora, porque emoções são coisas muito rápidas no nosso organismo, eu boto vergonha em cima. Ah, eu tô com vergonha de sentir medo. Não, sentir medo é feio, é ruim. Ai, sentir medo é só para os fracos. Nossa, sentir medo. Aí, nessa vergonha, eu me sinto culpada, porque eu tô com vergonha de sentir medo. Aí eu fico ansiosa, porque eu tô culpada, com vergonha de sentir medo. Entendeu? A quantidade de emoção, você vai fazendo um empilhamento. E é esse empilhamento que tem causado tanta ansiedade. Porque as pessoas elas não se permitem simplesmente sentir aquele medo, que ele vai passar em poucos minutos. As emoções elas são muito rápidas. Agora, o que que ajuda no empilhamento? O pensamento de se julgar. Julgar errado. Eu sou errada porque eu sinto medo. Eu sou errada porque eu tenho vergonha. Eu sou errada porque eu estou ansiosa. Uma pessoa evoluída, já deveria estar resolvendo isso aí há muito tempo, né? Ou então eu sou errada porque eu deveria ter guardado meu dinheiro na poupança em vez de colocar na bolsa. Agora eu perdi dinheiro na bolsa em vez de, sabe? Então tudo você vai se julgar e isso só vai piorar a situação. Então o que que eu trago de ferramenta principal, assim, né? Acho que é a número um para a gente começar a sair, começar a tirar essas camadas desse empilhamento. Primeiro, você tem uma capacidade chamada neurônio espelho. Está aqui na parte parietal. Essa estrutura do seu cérebro, ela te ajuda a perceber os inputs do ambiente. E percebendo esses inputs, você consegue ler as expressões, os movimentos que estão em volta, o que está acontecendo no entorno, e isso você gera as próprias emoções, né? Por causa da interpretação sua do que aquilo significa. E você também consegue ler a emoção que está no rosto das outras pessoas, no movimento das outras pessoas. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando sente alguma emoção muito forte é: essa emoção é minha? Esse medo realmente é meu? Então, vamos fazer um exercício, né? Então, se você estiver sentindo qualquer emoção aí agora, ou irritabilidade porque o som estava ruim, ou tá com raiva do que eu tô falando, ou tá com medo, preocupado, sei lá, eu tô ouvindo essa live aqui, mas tem um negócio, sabe? Qualquer coisa que você esteja sentindo agora, isso aí é seu mesmo? De verdade? Para só para sentir aí. Vai ter um monte de gente que vai perceber que não é seu. Ai, Alba, então o que você está falando? É espírito? Não, gente, não é espírito. A gente está muito mais conectada, os nossos sentidos corpóreos, tá? Tem propriocepção, tem neurônio espelho, tem um monte de sentido que a gente não. Eles captam. Eu acho que deu uma travadinha novamente. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas para a gente fazer uma interação durante a live e a explicação da Alba. Ela falou aqui de neurônio espelho, falou da parte parental do cérebro. Vocês conhecem? Opa, a Alba caiu. E aí?
Vamos lá, vamos continuar. Algum probleminha que ela está tendo lá, mas a gente não vai parar de falar aqui. Dá um feedback para mim. Vocês conseguiram compreender a linha de raciocínio da Alba, que ela já vai voltar? Estava dizendo para vocês aqui, não sei se vocês conseguiram me ouvir, me entender. A Alba voltou. Alba, você vai se machucar tanto que você está caindo, hein? Se cuida aí, menina. Continua. Continua. Eu não Pode sei fazer. se não tem nenhuma pergunta, né, pra gente. Eu vou Então, continuar falando, então. pode fazer pergunta para o pessoal. Vou fazer Eu vou falar menos, porque tem um pouco de eco quando eu falo. Tá bom. Tá? Porque o seu áudio ficou. Tá bom. E aí, não vamos estragar o seu áudio, não. Então, gente, ela fez fala. Faça umas perguntas. Pode continuar, Aldo. Tá bom. Então, nessa situação de você se perguntar se isso é realmente seu, você entra num outro espaço diferente daquele que você estava de preocupação. A gente funciona criando. Então, a gente funciona criando esses espaços no nosso dia a dia, né? E quando a gente entra nessa questão da ansiedade, como a Rosilene está falando aí, né, desses sentimentos reprimidos, se você entra nesse espaço, na hora que você faz uma pergunta, o teu cérebro, ele muda o bloco e ele começa a abrir é como se desse uma tela branca, sabe? Uma tela em branco, tela azul, né? Ele dá uma tela azul e você faz o quê? Você aproveita essa tela azul para mudar a sua frequência, para mudar a emoção que você está sentindo. Então, é possível, sim, a gente escolher com base nessas perguntas. Essa foi a primeira pergunta. Isso que eu estou sentindo é realmente meu? Muita gente vai ver que não é dela. E aí, a segunda pergunta é assim, a segunda pergunta se não é meu, eu posso liberar isso aqui? Na hora que você faz isso, você já abre uma porta para aquele tipo de ideia, de emoção, de sentimento, ele ir embora mesmo. Agora, com relação aos elementos da parábola, tanto a água quanto o ar, né? A enchente e a ventania. Uma outra coisa que ajuda muito é a firmeza com que você constrói também o seu corpo. E aí o seu corpo, ele seria uma âncora positiva para você viver aqui. Então, tem muita gente que não consegue. Boa noite. Tem muita gente que não consegue viver bem porque não reconhece no próprio corpo essa rocha que a gente tem, sabe? E aí, na hora que vai colocar os alimentos, não coloca os alimentos que combinam, coloca outro tipo de alimento alguém falou que faz bem, mas ela mesma nunca se perguntou se aquilo dali faz bem para ela ou não. Então, na hora... é uma pergunta legal. Então, na hora que você tem o teu corpo aceito por você, na hora que você aceita o seu corpo, não estou falando de estrutura, se é gordo ou se é magro, não. Estou falando de corpo físico que você veio para cá, né? Então, na hora que você aceita isso, esse presente que ele é para você, você consegue lidar muito bem e ele fica como se fosse a tua rocha. Então, aí sim você fixa a tua casa, né, nessa rocha que a gente tem. A Rosilene está falando de como se manter com equilíbrio emocional perante tantas pressões da sociedade. Então, Rosilene, como a gente estava falando antes, as pressões, elas são de quem, né? De quem são essas pressões? Essas pressões elas visam o quê e para quem? Quando alguma pressão ela me atinge, quando uma pressão social, uma pressão familiar, né? Uma pressão de
um cônjuge, qualquer coisa, ela me atinge essa pressão, ela está querendo me mostrar alguma coisa que eu já posso ver e que eu já posso resolver em mim. Então, eu gosto muito das perguntas porque elas tiram a gente daquele espaço de impotência. Tem um sentimento muito grande de impotência também nesse período de pandemia, que é exatamente que combina com isso que você está falando. Tem tanta energia ruim, tem tanta, né, informação complicada, tem tanto cruzamento de informação que a gente tende a ter que escolher lados, tem que ter uma opinião sobre tudo. E se você não precisasse escolher opiniões sobre as coisas? E se em vez de opinião, você tivesse lucidez? Porque o que causa esse desconforto, esse conflito na hora da pressão social? Se eu tomar uma decisão contra o que a sociedade está pensando, eu sempre acho que eu sou obrigada a justificar essa minha decisão. E, na verdade, eu não sou. Na verdade, eu não sou obrigada a justificar. Eu posso tomar uma decisão, né? Porque aquilo ali é mais leve para mim. Agora, se eu preciso, se eu tenho essa crença de que eu preciso justificar para o outro, exatamente. Se eu preciso justificar para o outro, aí isso vai ser um peso a mais para mim. Tá vendo? Agora, se eu souber que, ó, deixa eu me perguntar aqui agora, o que é melhor eu falar? O que eu estou sentindo de melhor aqui? Ah, isso aqui é a melhor postura. Então, eu não preciso me justificar para o Hélio, por exemplo. O Hélio é maravilhoso, me convidou aqui. Né? Mas para ninguém, isso vai ficar muito mais tranquilo para mim e muito mais leve, muito mais suave. Tem uma pergunta aqui. Nesse caso, eu teria que saber lidar com o meu eu? Então, é exatamente isso. O que é construir a casa na rocha? Né? É ter um eu mais inteiro, mais íntegro. E aí, o que essa integridade demanda? Demanda da gente várias posturas do tipo: realmente, sim, eu me estressei, sim, eu senti raiva, sim, eu senti medo. Quando eu falo isso, quando eu sinto isso, quando eu percebo isso, eu reconheço, fica tão mais leve de eu não ter que fingir, de eu não ter que colocar uma máscara. Olha como eu tô feliz, gente. Olha como é que eu tô feliz. Não tô feliz, gente. Tô preocupada. Perdi dinheiro. Tive que vender a televisão para comprar, pagar meu aluguel. Entende? Mas todo dia, se de um lado eu tenho que fazer essas coisas, por outro lado, todo dia eu tenho um presente novo na minha vida. Pode ser uma surpresa, pode ser uma parábola de manhã que me esclarece um monte de coisas sobre pensamento, emoção, corpo e fogo, que é o espírito. Pode ser uma pessoa que chega na minha casa, vai comprar um móvel que eu estou vendendo e aí ela começa a contar a vida dela e eu posso ajudar, eu posso contribuir com ela, sabe? Então, todo dia tem isso. Mas se eu foco só na questão de ter que acreditar em alguma coisa, de ter que formar uma conclusão fechada e certa, e eu não posso estar errada, não, eu jamais posso estar errada, né? Então, se eu não pudesse nunca estar errada, eu jamais faria uma live dessa com o Hélio. Quantas vezes eu já caí aqui, né, na live? Eu acho que umas 3 vezes, né? Já até se machucou. Já me machuquei aqui nessa live com vocês. Já me perdi, já voltei. E se eu fosse parar todas as vezes que isso aconteceu, nossa, se eu fosse empilhar as emoções, eu senti vergonha, eu senti ansiedade aqui falando com vocês, eu senti medo de que eu não conseguisse dizer nada, né? Porque foi um convite. Eu senti gratidão também por estar aqui falando. E tudo isso, se a gente reconhece todas as... Bom, vou parar de mexer.
Se a gente reconhece todas essas emoções que a gente sente, com tranquilidade, com naturalidade, a gente não vai resistir a nenhuma delas. Então, esse é o terceiro ponto que eu queria trazer. O que que... tem acesso de raiva ali, bem interessante isso aí. O que que a resistência, ou seja, não querer sentir, faz com uma emoção? Aumenta. Então, quanto mais eu tentar empurrar a emoção para baixo, quanto mais eu tentar fingir ou não sentir, mais ela vai se avolumando. Por quê? Eu estou colocando a minha atenção ali e eu estou colocando toda a minha energia naquele processo ali. Quanto mais eu reconhecer que eu estou sentindo aquilo, aquilo tende a ir encontrando a água, gente. Lembra da água, né? Então, imagina você tomando um copo d'água, você tomando um gole d'água. Só não vale babar. Então, imagina você tomando um gole d'água. Essa água, ela vai entrar em todos os lugares que ela encontrar vazios ali. A emoção ela é a mesma coisa no nosso corpo. Se o nosso corpo ele tiver esses espaços vazios, se ele tiver essa abertura, se ele tiver permissão, essa água ela vai passar e vai embora. Ela vai embora, ela não vai ficar. A gente tem muito essa sensação de que a emoção ela dura muito tempo, porque a gente se agarra à ideia de que não pode sentir. Então, se você se agarra na emoção, né? Então, eu vou me agarrar aqui, não posso. Enquanto você está se agarrando, você está lá. E aí, nessa questão dos acessos de fúria, quando a gente fala de acesso de fúria, de fobia, acesso de fúria, fobia e síndrome do pânico, a gente não está falando dessas emoções simples do dia a dia. A gente está falando de camadas mais profundas, né? Então, um acesso de fúria, a pessoa, ela realmente perdeu a visão do presente. Ela estava aqui no presente, vem alguma coisa, principalmente pode ter sido traumática lá de trás, infância, até útero às vezes, tá, gente? Então, tem alguma coisa aqui atrás nela que foi startada por uma situação atual. Então, aquilo faz ela perder o contato com o agora. O que ela vai fazer? Ela vai ter aquela reação que ela teve lá inicialmente. Né? Então, ela vai tentar fazer... O que é a fúria? A fúria é a tentativa de eu reestabelecer os meus limites. Algum obstáculo foi colocado entre eu e o meu objetivo. Logo, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer instituição que esteja entre eu e o meu objetivo, eu vou querer tirar da minha frente. Entende? Então, isso é fúria, isso é da família da raiva, né? Na hora que eu entendo isso, e eu tenho um acesso disso, eu tenho um rapto, né? Que às vezes a gente fala, e eu não consigo controlar o meu comportamento, o que eu posso fazer com isso depois? Já que na hora eu não consigo controlar o comportamento. Eu posso olhar para isso, reconhecer isso e buscar algum tipo de apoio psicológico, PNL, eu faço constelação. Eu até tinha falado pro Hélio para me lembrar, né? Eu faço sessões de facilitação com as emoções. Então, quando é uma coisa muito mais drástica, fobia também, né? O pânico, aí a gente tem que olhar com mais cuidado. Não dá para a gente olhar no mesmo nível das emoções do dia a dia, que são essas emoções que eu senti aqui, que vocês estão sentindo aí agora, com cada frase que vem, que vai, que sai de mim, ou com o eco do Hélio, qualquer coisa assim. Essas são as comuns, né? E essas outras, elas precisam de mais atenção nossa. Então, acho que isso é o que eu teria de ideia sobre esses acessos aí. E aí, Hélio? Bacana, eu acho que tem mais...
Eu acabei fixando, não tô conseguindo Eu não tirar. consegui ler aqui. Você Oi? consegue ler? Espera só um pouquinho. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Tinha chegado uma pergunta. Você consegue? Ah, ficar longe dos amigos e ver pessoas preocupadas com o emprego. Isso. Isso. Então, isso aí é bem comum, né? Tá bem comum. Eu estou preocupada com com a minha ocupação. Eu sou autônoma. A minha primeira ocupação, eu sou tradutora juramentada de inglês. E paralelo a isso, devido à escrita do meu dicionário, eu também comecei a atuar nessa área das terapias. Então, e mesmo assim, com essa situação toda, como eu atendia muito presencialmente, né, tudo parou e também parou a entrada de renda. Então, não só ver você preocupado, mas também seus amigos, né, e ficar longe deles, não saber como lidar com isso, o que que a gente tem, o que que eu tenho visto no meu círculo de amizades. Algumas pessoas têm me procurado em direct, né, essas coisas assim, Messenger, e pedido ideias de como elas podem atuar no online, o que está sendo uma tendência agora, né? E eu queria trazer um caso aqui que ficou na minha cabeça, por isso que eu estou gaguejando aqui agora. Tem essa amiga que ela trabalha com energização e tal, e ela falou assim para mim, Alba, eu faço isso, isso, isso e isso, falou um monte de coisa, mas eu não consigo ter a menor ideia de como é que eu poderia ajudar as pessoas à distância. E eu falei assim, gente, mas isso aqui que você faz, você não poderia criar algum serviço à distância para elas? E ela não tinha se dado conta. Então, essa troca entre os amigos de possibilidades, sabe? Mas ela teve que perguntar, gente. Então, a pergunta, ela te tira, ela te libera desse espaço de certezas que não vai dar certo, que você não vai conseguir. E quando você sai disso aí, impotência, ansiedade, receio, tudo começa a diminuir. Ai, Alba, vai zerar? Calma. Algumas coisas sim, algumas coisas vão zerar. E outras coisas vão dar aquela diminuída para você conseguir respirar, né? A água não vai estar mais aqui, a água vai estar aqui. Você consegue já falar com o outro, daqui a pouco dá uma baixada mais. E aí, na hora que eu coloquei em forma de pergunta para ela, né? Então, isso aqui você conseguiria fazer alguma coisa com isso aqui? Aí, nessa hora, ela teve altas ideias lá, foi muito engraçado. E ela já postou em seguida um negócio no meu Facebook, compartilhando um serviço novo que ela estava fazendo e tal. E essas são as trocas que a gente aproveita nesse movimento. Então, a gente vai passar por essas dificuldades? Já está passando? Já estamos passando, né? E como é que a gente pode reinventar? Agora, o online ainda é uma forma meio que parecida com o que a gente já vivia antes. O que eu tenho visto é que vão começar a aparecer outras formas de economia colaborativa. Mas isso fica para outra live, sei lá, né? E outra situação. Qual é o pior Covid? O, Qual é o pior? Covid ou da mídia? Ou o Qual o vírus da pior, realidade? qual o pior Covid? O da ou o vírus? Né? O da mídia ou o vírus da realidade? Então, em termos emocionais, em termos de percepção, né? O que que é uma emoção? É uma reação a algo ou alguém. Então, esse algo ele pode ser tanto um objeto real, físico, né? Um animal, alguma coisa assim, quando ele pode ser um pensamento também meu. Então, se eu tenho alguma crença de que o Covid-19 da mídia ele é que é né? Ele é o que vai me tirar as coisas, né? É ele que vai me tirar, vai minar a minha fonte do que quer que seja. Eu vou colocar mais energia nele, eu vou colocar mais atenção nele e eu vou me preocupar mais com ele
e ele vai consumir mais de mim. Se eu me preocupar com o de verdade, vai acontecer a mesma coisa. Então, o que que eu posso fazer? Em vez de me preocupar, eu posso me ocupar. E como é que eu faço isso? No meu caso, não saindo de casa, me alimentando melhor, né? Não comendo um monte de besteira para o meu sistema imunológico não ficar tão baixo, tão frágil, fragilizado. Tomar muita água, tem várias coisas que estão sendo faladas aí meio mirabolantes, mas é aquela coisa que eu não sei quem falou aí. Tem gente que está tentando se informar o máximo possível, né? Então, pegar essas informações e cuidar desse corpo aqui. Então, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha rocha, e aí ela fica firme. Então, se acontecer de um vírus entrar no meu corpo, ou eu posso desenvolver sintoma, ou eu posso nem desenvolver sintoma. E se eu desenvolver, se eu tiver mais firme, mais forte fisicamente, eu posso me curar dele, né? Porque a gente tem visto também na mídia, né? E que as pessoas estão resistindo e elas estão se curando. Tem gente se curando disso. Tem até eu acho que é um pressuposto. Isso aí a gente tinha que perguntar para a Cris, para a Cris Nagai. Eu acho que é um pressuposto da PNL. Então, se alguém fez, eu também posso, né? Ou se eu mesma já fiz no passado, eu também posso. Então, se tem gente se curando, todo mundo, né, tem essa possibilidade desde que esteja se cuidando. Então, a ocupação, ela ganha da preocupação, né? Seria uma forma de você diminuir o sofrimento emocional. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Tem uma que está fixada. Tá. Essa reinvenção de si mesmo é muito boa, porém, não são todos que, deve ser que conseguem, né? Eu não consigo ler mais. Deixa eu ver se eu consigo ler mais. Que podem e o acesso é limitado, sem contar algum tipo de profissão. O mundo depois disso terá que se reinventar. Pois é, o mundo vai ter que se reinventar mesmo. Com relação ao acesso à informação, eu concordo que é limitado, né? Eu concordo. Eu mesma já me bati com isso de muitas formas. Eu trabalho tanto com minha ocupação recebendo financeiramente, né? E recentemente eu comecei a voluntariar num orfanato, porque as técnicas que eu uso de liberação de traumas, elas não teriam como chegar a um orfanato sem um trabalho voluntário. Então, as mães que atendem lá, elas não teriam condição de pagar, os responsáveis também não teriam como fazer cursos, porque são ferramentas que não são tão caras assim, mas que cada um tem um limite, né, do que pode adquirir. Então, o que eu vejo de ação, né, de ocupação, é o quanto a gente puder contribuir no nosso entorno, esse acesso ele vai começando a ficar mais possível, mais viável. Então, antes do coronavírus, ainda bem, né? Consegui atender 4 crianças lá. E é divertidíssimo, porque elas são, assim, maravilhosas, as crianças. Você chega lá e elas dão um show de tudo, né, para você. Então, elas não teriam esse acesso, né, a essas ferramentas. E quando eu saí de lá, eu percebi já a diferença no rosto delas, no corpo delas, como é que elas receberam o tratamento, que às vezes muito adulto não recebe tão bem quanto uma criança, né? Porque tem muita resistência. Né? Não vem aqui. E a criança não, ela fala assim, me dá, me dá, me dá. Então elas são ótimas. Então, com relação ao acesso, o que a gente puder fazer, a gente vai estar aumentando a possibilidade desse acesso. Eu não tenho pretensão nenhuma de resolver o problema do mundo, né? A minha ideia com isso é que
que contribuição que eu podemos ser agora, né? Do tamanho que eu consegui, né? Do tamanho que eu consegui, que contribuição que eu posso ser. Isso me tira daquele espaço de culpa, sabe? De vergonha. E me faz questionar também muito o quanto que as pessoas realmente estão dispostas a receber. Porque tem desculpa, tem uma diferença. Tem gente que não tem acesso e tem gente que não quer. Então a gente não pode forçar a barra de quem não quer, né? Não sei. Show. Alba, a gente deve ter 4 minutos aproximadamente de live. Só para justificar quem entrou depois, eu estou falando menos porque está dando eco. E aí a ideia é ouvir, não eu. Você tinha comentado, lembra, não deixa de esquecer, que no final da live. Então fala. Então, tá bom. Eu tinha pedido para o Hélio me lembrar que eu faço eu faço atendimento, né? Hoje eu faço presencial e eu faço online também. Então, nesse período todo aí, que a gente está vendo essa dificuldade das pessoas, eu estou fazendo sessões de atendimento, tanto de facilitação com as emoções, né, para a pessoa ela identificar o que é dela, o que não é, o que ela já pode liberar, quanto constelação sistêmica e também esses 2 atendimentos online. Barras de Axis eu não consigo fazer porque eu teria que porque é uma estimulação física e eu preciso tocar na pele da pessoa, né? Então esse eu vou deixar para outra hora. Mas então, essa facilitação com as emoções, eu faço sessões e durante esse período de dificuldade financeira, de turbulência de muita gente, eu estou fazendo com contribuição solidária. Então a pessoa ela pode marcar comigo, ela fala assim, Alba, eu quero fazer uma sessão, mas eu não tenho como te pagar dinheiro nenhum. Vamos lá. Alba, eu acho que eu posso contribuir com X reais. Vamos lá, sabe? Porque aí você fica mais à vontade de fazer a sessão, né, ou não. E aí você pode escolher receber. O que você quer receber, né? Que contribuição que eu posso ser para vocês. E eu estou aí aberta para esse serviço, para esse atendimento. É isso. Bacana. O pessoal entendeu? A Alba está abrindo sessões graciosas para este período. Como é que eles entram em contato? Então, pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é Alba Cardoso 1, ou eu vou deixar também o WhatsApp aqui, ó. 45 é o código, eu moro no Paraná, em Foz do Iguaçu. 92.000 7717 publicar. Aí, ó. Botei lá. 92.07717 é meu número. E também Instagram, Alba Cardoso 1. Porque quando eu eliminei minha primeira conta, e quando eu voltei já tinha uma pessoa lá. Já tinham roubado o seu nome. Já tinham pegado. Tá certo. Bacana. Alba, tem 1 minuto e pouco. Vou deixar você falar. Quando estiver falando 30 segundos. Muito obrigada pela contribuição que você é para as pessoas, por esse espaço que você está abrindo. As pessoas elas estão destravando muita coisa na hora de falar, na hora de apresentar o próprio serviço, na hora de contribuir com a sociedade. Falar sobre esse assunto dá um alívio para muita gente, né? Porque a gente não está falando besteira aqui, a gente tenta trazer uma informação embasada na nossa pesquisa, na nossa vivência. Então, 20 segundos. E você propicia isso aí. Então, gratidão. Tá ótimo. Eu agradeço você, a todos que participaram. Foi maravilhoso. O que aconteceu no início é mero detalhe.
a gente não se perdeu por conta tão rápido, rápido que